conectadas à graça e à paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde desde 2016 estamos trabalhando para difundir o Evangelho do Reino e Jesus Cristo como conexão divina entre nós e Deus. Nesses últimos vídeos nós estamos trabalhando os dois principais caminhos que nós podemos seguir. O caminho que tendo o ego como nosso professor e o caminho onde temos o Espírito Santo como nosso professor. Então nós vemos que são duas opções e já estamos estudando aqui há vários dias que o caminho do ego foi o caminho que o primeiro Adão tomou, com o primeiro homem e a primeira mulher. Nós fizemos essa escolha, porque estávamos no jardim do Éden e saímos dessa frequência vibratória para cairmos dessa frequência, para estarmos buscando um caminho do ego. Naquela ocasião e naquele tempo nós não tínhamos consciência disso, mas hoje é isso que nós vemos e temos como condições de perceber. E aí depois disso nós vemos que temos o caminho do Espírito Santo como nosso professor, porque é o caminho ensinado por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio aqui na Terra, ele mesmo pessoalmente ensinou. Toda a doutrina de Jesus Cristo é nesse sentido, de que nós estamos num caminho de mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, que o sistema do mundo não pode ser a nossa escolha, e sempre ele usava figuras, né, para as parábolas e para os seus ensinos, e em função de que naquela época a gente não tinha condições de entender. Mas o que nós vimos hoje, depois de 20 séculos, né, 2000 anos passados, nós, com o avanço da ciência, com o avanço da nossa percepção mental e perceber o valor que temos dentro de nós mesmos, o que significa nós estarmos buscando um caminho que é basicamente do ego, que é basicamente nosso, e quanto esse caminho do ego nos separa de Deus. Na verdade, o que aconteceu com a queda nada menos significou uma separação do homem, da mente do homem, da mente de Deus. Naquela época, no Jardim do Éden, nós tínhamos unidade com Deus. E essa unidade foi rompida. Com Jesus, o ensino de Jesus foi justamente que nós temos chances de reatarmos essa unidade através dele. Por quê? Porque ele é o Filho unigênito do Pai e o único que não pecou. Então ele simboliza o segundo Adão, aquela segunda chance que Deus nos dá para estarmos novamente com ele. Então, através de Jesus Cristo, nós tivemos essa oportunidade. Mas ele deixou esse mundo com 33 anos. E ele deixou para nós, ele enviou, mas ao mesmo tempo, esse Espírito da verdade e esse Espírito Santo já estava aqui também, né? Então ele só nos apresenta como caminho a partir do dia em que ele foi assunto aos céus, nós teremos o Espírito Santo como nosso professor. Então nós vemos que no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 7, Jesus fala isso. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim.
da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco mais e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então aqui ele está dizendo que naquela ocasião ele já estava indo e ninguém mais o veria. Mas aí ia passar um tempo que ele voltaria, que ia voltar no reino. Então nós estamos em nível de cristandade, esperando esse dia que o Senhor vai voltar. Porém, nós estamos esperando esse dia de uma forma assim muito displicente. Nós não estamos percebendo e nem fazendo o que deve ser feito. E provavelmente porque essa maneira como vai ser feita, ela é muito sutil e nós não temos assim muitos sinais disso, a não ser pela revelação do que nós podemos ver nas Escrituras. Então nós vemos que quando Paulo ele veio e foi levantado como o apóstolo dos gentios, ele tinha a percepção correta do que iria acontecer e de quando Jesus viria. É tanto que eles esperavam que Jesus voltaria bem rápido, logo depois daquele tempo. Porém, depois disso já se passaram todos esses séculos e Jesus ainda não voltou. E o homem ainda não faz nem o que Jesus ensinou e nem o que Paulo ensinou. Então, Jesus, ele entregou um evangelho. Paulo entregou o mesmo evangelho, só que bem mais trabalhado e bem mais explicado. E nós não entendemos. Então nós vemos que o homem, ele nessa mentalidade separada, ele realmente tem dificuldade de entender essa visão de Deus. Então é o que a gente está colocando aqui como uma possibilidade de que a maneira como nós vemos nesse nível de consciência humana, ela não é possível. E quando Paulo explica muito bem que nós precisamos viver no Espírito, porque é no Espírito que temos a nossa consciência. A nossa consciência é a nossa inteligência mais espiritual. A inteligência que nós temos no nível da mente humana é a inteligência cognitiva. É a inteligência que passa pelo cérebro, que a mente dimensiona, trabalha, classifica, mas em nível espiritual ela não alcança. Então nós precisamos de uma sintonia mais espiritual para que nós possamos encontrar a nossa consciência. A nossa consciência na verdade, uma parte do nosso espírito e é através dela que o Espírito Santo trabalha conosco. O Espírito Santo nos ensina, nos intui através da nossa consciência humana. Então, assim, nós temos ainda algo ainda por conhecer, algo ainda muito inexplorado pelo homem, que é a nossa própria consciência. A consciência humana para chegarmos à consciência crística. Então, Paulo, ele é o apóstolo que nos impulsiona e nos motiva a fazer isso. Então, nós vamos ver em Gálatas 5, nós vemos, quando ele fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Paulo fala nitidamente que é na liberdade que nós devemos buscar essa nossa consciência. Então, nós não podemos estar presos a dogmas, a crenças
e concepções comuns nesse nível de consciência humana. Nós precisamos estar livres desse nível de consciência humana para estarmos em condições de acessar essa liberdade, com essa liberdade acessar a nossa consciência. Aí quando ele fala no capítulo 5, no verso 16, ele fala das obras da carne e frutos do Espírito. Digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui, Espírito está escrito com E maiúsculo. E essa letra maiúscula simboliza o Espírito Santo. Então, quando ele fala de nós andarmos com o Espírito Santo, é esse nível de nós, através do nosso Espírito, nos rendermos a essa consciência humana, mas essa consciência humana espiritual nossa vai chegar ao senhorio de Cristo. Então nós estamos nesse caminho espiritual, e esse caminho espiritual ele é dado e ensinado pelo Espírito Santo, porque foi assim que Jesus programou. E o Espírito Santo, ele é uma das partes da divindade. Nós temos Deus, um Deus triuno, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele tem toda a autoridade para nos ensinar aquilo que Jesus veio ensinar. Porque a carne milita contra o Espírito. E nós estamos sendo aqui, nós vivemos no mundo onde nós temos um aspecto tripartido. Nós temos o corpo, que é o veículo físico, carnal, com todas as suas sensações. E nós temos a nossa alma, que é intermediária entre o espírito e o corpo. Então nós temos o corpo, a alma e o nosso espírito. O espírito humano, como ele dentro de nós é uma esfera mais espiritual, ele está em contato com uma esfera espiritual do Espírito Santo, de Deus, de Jesus. E esse Espírito Santo, ele trabalha de cima para baixo. E nós precisamos trabalhar de baixo para cima, trabalhar no nosso corpo, comandar o nosso corpo, a nossa alma comanda o nosso corpo, o Espírito comanda a nossa alma e se rende ao Espírito Santo. Então esse é um caminho espiritual que somos convidados a caminhar através dele. Então quando fala, mas se sois guiados pelo Espírito, E maiúsculo, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Aí ele fala das obras da carne, daí ele fala os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito também vai ser conhecido. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, ou seja, eu, corpo, alma e espírito, com E minúsculo, vivo no Espírito Santo, com E maiúsculo. Então esse é o caminho espiritual dado por Paulo, o apóstolo. Versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E o que nós temos visto, queridos, nesse mundo nosso atual? Uma perfeita separação. Nós estamos, por exemplo, em todas as áreas, mas especialmente na política, nós estamos nos polarizando entre o bem e o mal, entre o A e o B. E isso não é do Espírito. Isso não é do Espírito, isso é da carne. Isso é muito da carne. Esse nível de separação é da carne. Por isso que da carne nascem todas essas obras
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós vemos que nós estamos muito claro isso para nós hoje, que o que nós estamos vivendo é realmente o fim dos tempos, porque as coisas estão se manifestando, tanto para o bem quanto para o mal. E nós estamos vendo muito claramente as obras da carne e as obras do Espírito Santo. Nós ainda não estamos vendo na terra. Por quê? Porque nós estamos trabalhando muito individualmente. E esse individual ainda não somou uma massa crítica suficiente para haver uma mudança. Frutos do Espírito, como ele diz, é amor, alegria, paz, longânimo ou longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Queridos, quão distantes estamos desses frutos, mesmo vendo assim, por exemplo, na política, a gente vê homens e ministros de Deus, pessoas que falam em nome de Deus, mostrando absolutamente que não entenderam isso aqui. E principalmente, se entenderam, não praticam. Então, se nós estamos ainda nesse nível, quando é que nós vamos por nós mesmos chegar a isso? Não é possível, porque a nossa mente humana, ela milita entre ela e não sai dela. É um nível do qual nós não vamos encontrar a saída para o próximo nível. Então nós temos que buscar isso no Espírito, porque é o Espírito como guia nosso. Quer dizer, esse caminho, quando nós temos o Espírito Santo como nosso professor, é quem vai nos ensinar a ver essas coisas. E ele, como nosso professor, ele vai nos ensinar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E é a maneira que nós temos de buscar e conseguir essa unidade. Não só o acesso à nossa consciência e à consciência crística, como também essa frequência de vibração una com o Pai, com o próprio Cristo. Então, à medida que nós nos afinamos em nível vibratório com o Espírito Santo, nós vamos nos afinando com a consciência crística. E quando isso acontecer, nós vamos estar no reino. Se nós estamos conseguindo isso individualmente, essas pessoas que conseguem isso individualmente vivem aqui e já vivem no reino. Mas isso precisa ser conseguido de uma forma total. Então, de maneira que uma massa crítica é necessária para que nós tenhamos realmente a manifestação do reino em nível local, em nível material. E é claro que quando nós tivermos essa unidade de mente com a consciência crística, nós seremos novos homens, nós teremos uma nova raça, uma raça espiritual, onde a força do Espírito será muito maior do que a força da carne. E quando Paulo fala que o Espírito, a carne milita contra o Espírito, isso é verdade. Mas nós precisamos, através da nossa vontade, nos abrir para essa consciência e esse nível de consciência crístico, para nós estarmos realmente buscando esse reino dos céus, para que se manifeste esse reino que já está prometido, já está escrito, que Jesus já veio. Quando ele veio a primeira vez, ele já falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era ele a pessoa do reino, na primeira vez que ele veio. No entanto, nós não entendemos. Por quê? Porque Deus não desiste de nós.
ele nos espera, ele tem paciência para nos esperar, mas isso é o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de esperar, de fazer aquilo que a gente ainda pensa que é nossa vontade. Porém, isso é limitado. O nosso livre-arbítrio, ele é respeitado até certo ponto. Quando Deus entende que já não dá mais, ele toma as rédeas da situação. E isso é muito pesado para nós. Então, que nós possamos cada vez mais buscar isso de boa vontade, pela nossa vontade própria e nossa decisão de entregar o nosso espírito ao Espírito Santo, de entregar a nossa vida ao que Jesus fez na cruz. Somente a mensagem da cruz é capaz de nos fazer essa religação, essa reconexão com Deus. E é por isso que nós estamos na nossa página trabalhando essa ideia, para que todos possam entender o que é realmente a conexão divina. A conexão divina foi feita através de Jesus. E nós nos conectamos com Deus através de Jesus Cristo. Amém? Então, o recado de hoje é justamente nesse ponto, de que a escolha é nossa e a vontade é nossa. E a nossa vontade deve prevalecer no sentido de buscar e entregar a nossa vida para Deus, e o nosso coração e a nossa mente, a nossa consciência para o senhorio do Senhor Jesus, e através do Espírito Santo. Temos o Espírito Santo como nosso professor. Amém? Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, e eu convido você para o próximo vídeo. Até o próximo!